Eu me chamo Renata. Tenho 38 anos, trabalho como supervisora numa distribuidora de alimentos aqui em São Paulo. E até os 35, eu acreditava que a minha família era imperfeita, sim, mas honesta. Minha mãe se chama Dolores, 61 anos. Baixinha, cabelo cortado curto, aquele jeito de falar que parece que ela está sempre explicando alguma coisa para uma criança. Ela sempre foi o centro de tudo. Quando alguém tinha problema, ligava para ela. Quando alguém precisava de dinheiro, ela arrumava um jeito. Quando alguém precisava de uma assinatura, ela dava. Esse último detalhe eu só fui entender direito em março de 2023. Eu tenho um irmão, Marcos, 34 anos, casado, 2 filhos. Marcos sempre foi o filho que ainda está se ajeitando. Perdeu emprego, mudou de cidade, voltou, pegou dinheiro emprestado, pagou metade, pediu de novo. Minha mãe nunca disse não para ele. Nunca. Eu fui a filha que se ajeitou sozinha. Saí de casa aos 18. Paguei minha faculdade trabalhando de dia e estudando à noite. Nunca pedi um centavo. Nem quando fiquei 3 meses desempregada aos 26 e tive que dormir no sofá da Cláudia, minha amiga, para não gastar com aluguel. Minha relação com a minha mãe era boa. Não era íntima, não era de telefonema todo dia, mas era respeitosa. A gente se via nos domingos, eu levava bolo, ela fazia arroz, a gente conversava sobre novela, sobre o preço do mercado, sobre o tempo. Era assim. Eu gostava disso. Era simples, mas era nosso. Aos 37 anos, decidi que estava na hora de comprar meu apartamento. Tinha juntado dinheiro durante 5 anos. Guardava um pedaço fixo de cada salário, cortei viagem, cortei restaurante, cortei muita coisa que eu queria. Mas chegou o dia. Entrei no banco com a pasta de documentos organizada, sentei na frente do gerente e falei que queria financiar um imóvel. O gerente olhou para a tela, digitou meu CPF, olhou de novo para a tela, fez uma pausa que durou tempo demais. Então ele virou o monitor na minha direção. Antes de contar o que eu vi naquele monitor, preciso te contar como eu cheguei até ali, porque a história não começa no banco. Ela começa muito antes, em 1900 e nada, quando minha mãe ainda era jovem e aprendeu que o amor se prova com sacrifício. Ela cresceu numa família pobre. Avó materna que criou 5 filhos sozinha. Minha mãe aprendeu que ajudar é obrigação, que recusar é crueldade e que dinheiro não pode ser mais importante que sangue. Esse foi o código dela, e ela ensinou esse código para nós 2. Só que no Marcos esse código virou dependência, e em mim virou exaustão silenciosa. Desde os 20 e poucos anos eu era chamada quando a conta do Marcos vencia. Era chamada quando a mãe precisava de uma carona para o médico. Era chamada quando o fogão quebrava, quando o condomínio atrasava, quando a conta de água chegava alta. Eu não reclamava. Eu era a filha responsável. Era o orgulho dela. Ela dizia isso com frequência. Renata é a minha certeza. Aquilo me enchia de um orgulho que hoje eu sei que era uma armadilha, porque o custo de ser a certeza de alguém é alto. Eu pagava, eu resolvia, eu aparecia. E em nenhum momento ela me pediu. Ela simplesmente esperava. Se você já foi o filho ou a filha que sempre resolveu tudo na família, fica aqui, porque essa história vai fazer muito sentido para você. Continua o vídeo, porque o que aconteceu no banco naquele dia mudou a minha vida de um jeito que eu nunca esperava. 2018. Marcos estava tentando abrir um negócio. Uma distribuidora de bebidas, disse ele. Precisava de um empréstimo de R$30 mil. O banco exigia um fiador. Minha mãe me ligou numa tarde de quinta-feira. Renata, é só uma assinatura. Você não vai pagar nada, é só para constar o seu nome. Eu fui, assinei, não li o contrato com atenção. Tinha 6 páginas, estava num cartório no centro. O atendente estava com pressa, minha mãe estava do meu lado repetindo. É rápido, é só isso. Assinei. O negócio do Marcos durou 8 meses. Fechou, dívida ficou. 2020, nova ligação. Renata, o Marcos precisa de um refinanciamento. O banco que você já é cadastrada facilita. É só atualizar os dados. Eu fui de novo. Dessa vez, o valor era diferente.
Mas eu não sabia porque minha mãe me disse que era o mesmo contrato, só atualizado. Assinei de novo. 2022. Terceira ligação. Dessa vez era uma fintech. Mais fácil, mais rápido, assinatura digital. Minha mãe mandou o link pelo WhatsApp. Clica aqui, ó. Só assina esse aqui, é rapidinho. Eu cliquei, assinei. No celular, no sofá da minha casa, de pijama, sem nem levantar. 3 anos, 3 assinaturas, 3 contratos que eu não li de verdade. O negócio do Marcos nunca deu certo de nenhum jeito. Ele foi trocando de empresa, de cidade, de ideia. As dívidas foram ficando e foram ficando no meu nome. Eu não sabia. Ninguém me disse. Quando eu perguntei numa das visitas de domingo se o Marcos tinha quitado o empréstimo, minha mãe me disse: "Está pagando, vai tranquila." Fui tranquila? Por 3 anos fui tranquila. O gerente virou o monitor na minha direção. Na tela, tinha 3 contratos ativos no meu CPF. Um de R$32 mil, contratado em 2018. Um de R$24 mil, de 2020. Um de R$31 mil, de 2022. Total em aberto, R$87 mil. 2 dos 3 contratos estavam com parcelas atrasadas. Eu olhei para a tela sem piscar. O gerente falou alguma coisa. Eu não ouvi. Ouvi o barulho do ar-condicionado, ouvi o telefone tocar em alguma mesa atrás de mim, ouvi o meu próprio coração batendo num ritmo que parecia errado. "Senhora, a senhora está bem?" Não, eu não estava. Pedi para ele imprimir os contratos. Fui ao banheiro do banco, tranquei a porta e li cada página. Meu nome estava em tudo. Fiadora principal. Responsável solidária. Aquelas palavras que eu tinha assinado sem entender o peso delas. Responsável solidária significa que se o devedor não paga, cobram de você primeiro. Me cobrariam de mim primeiro. Eles já estavam me cobrando. Só que as notificações iam para um endereço que eu não usava mais. O endereço da casa da minha mãe. Ela recebia as cartas do banco. Ela não me dizia nada. Saí do banco. Entrei no carro. Fiquei sentada 40 minutos no estacionamento sem conseguir dar a partida. Depois liguei para o meu celular e procurei o número do Marcos. Ele atendeu no 3º toque. Voz normal. "Oi, Rê, tudo bem? Marcos, você está pagando os empréstimos?" Pausa. "Que empréstimos?" "Os 3 que têm o meu nome." Pausa mais longa. "Renata, eu ia falar com você sobre isso." Fica aqui, porque o que aconteceu quando eu fui falar com a minha mãe naquele domingo é a parte que eu nunca esqueci e que vai te fazer entender por que às vezes a pessoa que mais te ama é a que mais te prejudica sem perceber. Comenta aqui embaixo. Você já passou por algo parecido? Já assinou algo sem ler por confiança? Fui na casa da minha mãe naquele mesmo domingo. Ela estava na cozinha fazendo arroz. Aquele cheiro de alho na manteiga que eu associo à infância, à segurança, a tudo que eu achava que tínhamos. Coloquei os contratos impressos na mesa da cozinha. Ela secou a mão no pano de prato. Olhou os papéis. Então me olhou. "Eu ia te contar." "Quando, mãe?" "Quando ele regularizasse." "Ele não está regularizando. Estão me cobrando. Eu ia comprar um apartamento e não consigo porque meu CPF está com restrição." Ela abaixou o olhar. Ficou em silêncio um instante. Então disse: "Eu não podia deixar o Marcos perder a empresa." "Mas você podia deixar eu perder o apartamento?" Ela não respondeu. E ali, naquele silêncio, eu entendi uma coisa que eu nunca tinha encarado de frente. Para minha mãe, o Marcos era uma preocupação constante que precisava de solução. Eu era uma certeza que ela sabia que não precisava cuidar. Ela nunca imaginou que eu fosse me machucar, porque eu nunca me machucava. Eu sempre me virava. Então ela me usou da forma mais fácil que sabia, como garantia. Não com maldade, com o amor errado que ela conhecia. Aquilo doeu mais do que se ela tivesse feito por maldade. Porque eu não podia nem ficar com raiva da forma simples. Era raiva e dor e amor ao mesmo tempo, tudo misturado, e eu sentei naquela cadeira da cozinha e chorei igual eu não chorava desde os 18 anos, quando saí de casa com uma mochila e 200 rosas na carteira. "Eu vou pagar essa dívida", eu disse quando parei de chorar. "Toda ela. Mas você precisa me ouvir agora." Ela me ouviu, falei sem gritar, sem xingar.
Falei olhando nos olhos dela e disse cada coisa que eu nunca tinha dito, que eu passei anos sendo a filha confiável enquanto o Marcos era o filho protegido, que eu era chamada quando precisavam de mim e esquecida quando não precisavam, que ela usou meu nome sem me perguntar de verdade, porque ela sabia que se me explicasse direito, eu diria não. Ela ficou em silêncio. Depois disse: "Você tem razão." Foram as 3 palavras mais difíceis e mais importantes que ela me disse na vida. Decidi não processar minha mãe. Decidi não processar o Marcos. Decidi pagar a dívida inteira com a reserva que eu tinha juntado. Os 5 anos de economia que eu guardara para o apartamento. E decidi que nunca mais assinaria nada por ninguém da minha família sem ler cada linha, sem consultar um advogado, sem dormir pelo menos 3 noites em cima disso. Não foi vingança. Foi limite. E às vezes limite e dor parecem iguais. Levei 7 meses para quitar tudo. Peguei horas extras. Vendi o carro que eu tinha. Cortei o plano de saúde por 3 meses. Fiz o que precisava ser feito. No dia em que recebi a certidão negativa de débito, fui a um cartório, plastifiquei o papel e coloquei em cima da minha escrivaninha em casa. Não como troféu, como lembrete do quanto eu tinha custado, do quanto eu valia. O Marcos me mandou uma transferência de R$800 2 meses depois, sem comentário nenhum. 800 de uma dívida de 87 mil. Eu devolvi. Mandei mensagem dizendo: "Não quero seu dinheiro. Quero que você entenda o que aconteceu." Ele nunca respondeu. Com a minha mãe a relação mudou. Não acabou, mas ficou diferente. Não vou mais nos domingos toda semana. Às vezes vou. Quando vou, ela está lá na cozinha, arroz no fogo, aquele cheiro de alho na manteiga. A gente conversa, mas de um jeito mais cuidadoso, mais honesto. Ela me pediu desculpas de verdade só no Natal daquele ano. Estava lavando a louça de costas para mim e disse em voz baixa: "Eu errei muito com você." Eu coloquei a mão no ombro dela e disse: "Eu sei, não disse tudo bem, porque não estava, mas também não estava destruído." 2 anos depois, em fevereiro do ano passado, comprei meu apartamento. Não era o que eu tinha planejado. Era menor, mais longe do trabalho, sem varanda. Mas era meu, só meu, com o meu nome num contrato que eu li inteiro 3 vezes antes de assinar. Na noite em que recebi as chaves, sentei no chão vazio da sala, sem móvel nenhum ainda, e fiquei em silêncio por um tempo. Pensei na minha mãe, pensei no Marcos, pensei nos 5 anos de economia que viraram 7 meses de pagamento de dívida. Depois pensei em mim, em como eu aprendi, do jeito mais caro possível, que confiar cegamente em quem você ama não é virtude, é risco. E que às vezes o limite que você coloca dói em você tanto quanto dói nos outros. Mas é o limite que te salva. Essa é minha história. E eu conto ela porque sei que não sou a única. Se você chegou até aqui, obrigada de verdade. Esse tipo de história é difícil de contar e difícil de ouvir também. Antes de você ir, comenta aqui uma coisa. Você já abriu mão de algo importante por alguém da família? Já foi usada ou usado sem perceber? Me conta, eu leio todos. E se essa história tocou em algo dentro de você, inscreve-se no canal. Tem muita história como essa aqui toda semana.